Olá, sextos anos, tudo bem? As atividades dessa semana de matemática vão ser sobre máximo divisor comum, também conhecido como MDC. Bom, pessoal, como nós estamos falando de comum, precisamos de ter dois ou mais números para calcularmos o máximo, que é o maior de todos, divisor comum, ok? Vamos apresentar para vocês duas maneiras. No primeiro método, nós vamos determinar os divisores de cada número que eu quero achar o máximo divisor comum. Nós vamos destacar, circulando todos os comuns e pegar, claro, o maior deles, pois estamos falando do máximo, que é o maior de todos. Vamos para o exemplo. Determine o máximo divisor comum entre 12 e 18. Então, nós fizemos aqui para vocês os divisores de 12, que são 1, 2, 3, 4, 6 e 12, não é? Lembram que 1 é divisor de 12 porque 12 é divisível por 1. 12 é divisível por 2, 12 é divisível por 3, 12 é divisível por 4, 12 é divisível por 6 e 12 é divisível por ele mesmo, não é? Ou seja, 12 é múltiplo de todos esses números. Bom, o 18 nós temos como divisores o 1, o 2, o 3, o 6, o 9 e o 18, não é? Vejam bem, nós fizemos o seguinte, observamos que o número 1 é divisor do 12 e do 18, ele é comum. O 2 também é comum, o 3 é comum e o 6 também é comum. Vejam lá que nós temos como divisores comuns o 1, o 2, o 3 e o 6. Só que entre esses que eu comentei, qual é o maior? O 6, tá? Então, o 6 é o máximo divisor comum entre 12 e 18, tá? Então, vejam bem, nós colocamos o maior número que é comum nos divisores de 12 e 18. Então, aqui nós colocamos MDC, 12, 18 é igual a 6. Essa é a maneira matemática de escrever aí o MDC de dois números, no caso do 12 e do 18, que é igual a 6. Trouxemos aqui para vocês também um outro exemplo, tá? Com agora três números, o 5, 15 e o 20. Então, eu quero calcular o MDC de 5, 15 e 20. Vamos lá. Como sabemos que o 5 é primo, os divisores de 5 é 1 e 5. Os divisores de 15 são 1, 3, 5 e 15. Os divisores de 20 são 1, 2, 4, 5, 10 e 20. Não é, pessoal? Então, 20 é divisível por 1, por 2, 4, 5, 10 e 20. O 15 é divisível por 1, 3, 5 e 15. E o 5 é divisível por 1 e por ele mesmo. Vejam bem, quais são os divisores que repetem? O 1... tá? Tanto aqui no divisor de 5, como de 15, como de 20. E também o 5, não é? O 5 é divisor de 5, do 15 e do 20. Só que entre 1 e o 5, o maior é o 5 que se repetiu. Então, o maior divisor comum de 5, 15 e 20 é o 5. E aqui está a forma matemática. Então, como o próprio nome diz, é o maior dos divisores comuns, ok? Bom, vamos apresentar para vocês a segunda maneira de se fazer um outro método que é o mais usual. Para isso, vamos lembrar a decomposição em fatores primos novamente, pessoal. Lembram do MMC, mínimo múltiplo comum? Então, agora é o momento de nós aplicarmos aquela decomposição, só que preste bem atenção, porque agora é o máximo divisor comum. Trouxe aqui um exemplo do 36 e 54. Qual é o máximo divisor comum? Eu vou usar a técnica da decomposição em fatores primos. Lembram? Então, nós vamos decompor os números ao mesmo tempo, destacarmos os divisores primos que foram divisores dos dois números ao mesmo tempo e fazermos o produto deles. Vamos aqui fazer aqui a atividade como exemplo. O 36 e o 54, que são os números que eu quero achar o máximo divisor comum, são números pares. Então, eu coloquei 2 aqui como divisor, não é, pessoal? Que aqui só pode ter número primo. Então, o 2, ele é divisor do 36 e também do 54, não é?
porque 36 dividido por 2 dá 18 exatamente, e 54 dividido por 2 é 27 exatamente. Tá? Então, o que aconteceu? O 2, ele foi divisor do 36 e o 54. Aí eu circulei ele porque ele é divisor dos dois números. Já agora eu tô com 18 e 27, eu posso colocar o 2 sim, porque o 18 é par. Quando eu divido 18 por 2, dá 9. E 27 dividido por 2 não dá exata, né? Então, eu vou copiar o 27, porque ele é um número ímpar também. Então, vejam bem, esse 2 só foi divisor do 18. Então, eu vou deixar ele sem a bolinha, sem circular, tá bom? E aqui eu tenho 9 e 27, que são números ímpares, e que eu verifico que os dois números são divisíveis por 3, que é número primo. Então, 9 dividido por 3 é 3 e 27 dividido por 3 é 9. Vejam que o 3 eu circulei porque ele é divisor desses dois números, do 9 e do 27. Bom, eu tenho o 3 e o 9, que também estão na tabuada do 3, ou seja, são divisíveis por 3. Então, coloquei o 3 aqui. Fiz as continhas de divisão, encontrei 1 e encontrei 3. Então, o 3 também circulei, porque ele é divisor do 3 e do 9. Como agora estou com 1 e 3, eu coloco o 3 aqui, só que o 1 eu vou abaixar, e o 3 dividido por 3 é 1. Então, aqui eu não coloquei o círculo, porque o 1 eu abaixei, ok? E o 3 aqui, ele, no caso, é divisor só desse 3. Então, agora, o que eu devo fazer? Multiplicar esses números que estão circulados. O 2 vezes 3 vezes 3. Então, basta você fazer 2 vezes 3 são 6. 6 vezes 3 é igual a 18. Então, o máximo divisor comum de 36 e 54 é o 18. Ok? Bom, vou dar um outro exemplo que pode acontecer, pessoal. Olha bem, eu tenho que calcular o MDC de 15 e 20. E aí, eu vou fazer para ele a decomposição em fatores primos. Vejo que o 15 e o 20, nós temos aqui só o 20 como par. Então, eu vou colocar o 2, o 15 eu vou baixar, e 20 dividido por 2 é igual a 10. Então, esse 2 não foi circulado, porque ele só foi divisor do 20. O 15 e o 10, tenho o 10 como par, coloco novamente o 2, só que o 15 eu vou copiar novamente e o 10 dividido por 2 é 5. Então, no caso, o 2 só foi divisor do 10, então também não circulei. 15 e 5, então aqui eu vou colocar o 3, porque 15 é divisível por 3, que dá 5, e o 5, como não é, eu copio. Veja que o 3 também não foi circulado, ok? Mas agora, como eu tenho 5 e 5, então nós temos o seguinte, que eles são múltiplos de 5, ou seja, o 5 aqui entra como divisor. Então, 5 dividido por 5 é 1 e 5 dividido por 5 é 1. Ou seja, esse 5 é divisor dos dois 5 aqui. Então, ele foi circulado. Nesse caso, quando só um número, né, foi circulado, ele que vai ser o máximo divisor comum. Então, 5 vai ser o máximo divisor comum de 15 e 20. Vamos para um outro exemplo também, uma outra coisa que pode acontecer com o máximo divisor comum. Olha lá, quero calcular o máximo divisor comum de 2, 4 e 5. Como eu tenho números pares aqui, eu dividi por 2, ficou 1, 2, só que o 5 eu copiei. Então, esse 2 não é divisor do 5, então ele não vai ser circulado. Então, agora eu tenho 1, 2 e 5, eu vou dividir por 2 de novo, vou encontrar 1, 1 e 5. Bom, também não circulei, porque o 2 aqui, olha, ele não é divisor nem do 1 e nem do 5. Bom, aqui 1 e 5, dividi por 5, tá? E fiquei com 1 e 1. E veja, também não circulei, porque aqui o 5 só é divisor desse 5. Bom, pessoal, então neste caso, né, como a gente já terminou aqui as divisões, porque nessa linha deu tudo 1, nós verificamos que nenhum número foi circulado. Então, o máximo divisor comum neste caso é o 1. Por que que é 1? Porque o 1, ele é divisor de todos os números, tá? Então, não teve nenhum número primo aqui que foi divisor dos 3 ao mesmo tempo. Mas, quando isso acontece, nós temos que colocar o resultado do MDC igual a 1, porque 1 é divisor de todos os números. Bom, trouxemos também umas observações para que vocês fiquem atentos.
A primeira, que o máximo divisor comum entre números naturais consecutivos não nulos, quer dizer, não pode ser zero, é sempre igual ao número 1. Vejam bem, o máximo divisor comum de 5 e 6 é 1, porque 5 e 6 são consecutivos, é um número após o outro. Aqui, o máximo divisor comum de 2, 3 e 4, que são números consecutivos, ó, 2, depois o 3, depois o 4, também vai ser 1 o MDC, ok? Outra observação, um MDC entre números primos é sempre igual a 1. Então, veja que o exemplo, 2 e 5 são números primos. O máximo divisor comum entre eles vai ser igual a 1. De 2, 3 e 7, que também são 3 números primos, o máximo divisor comum vai ser também igual a 1. Outra observação é que quando o MDC entre um e outro número natural diferente de zero sempre é igual a 1. Olha aqui o exemplo. O MDC de 1 e 6 é o 1. O MDC de 9 e 1 também é igual a 1. Bom, outra observação é, dizemos que dois ou mais números são primos entre si quando o máximo divisor comum entre eles é igual a 1, tá? Então, como a gente já percebeu, olha, o MDC de 5 e 6 é igual a 1, porque são números consecutivos, não é? Então, nós podemos dizer que 5 e 6 são chamados de primos entre si. Uma outra observação é que o máximo divisor comum entre 2, em que o maior é múltiplo do menor, é igual ao menor deles. Olha o exemplo que fácil que é, moçada. Máximo divisor comum de 10 e 2. Verifiquem que o 10 é múltiplo de 2. Lembra, o 10 é resultado lá da tabuada do 2. Então, o 2 vai ser o máximo divisor comum de 10 e 2. Olha aqui o outro exemplo. MDC de 35. O 30 é múltiplo de 5. Pode verificar que o 30 está lá no resultado da tabuada do 5. Então, o 5 é máximo divisor comum de 35. Tá bom? Chegamos nas atividades. Façam com muita atenção. Na primeira, nós estamos pedindo para que você calcule o MDC de 12 e 15 pelo primeiro método, onde você vai achar os divisores de 12, os divisores de 15, quais são os que repetem, pois são comuns, e qual o maior deles que são comuns. Colocar a resposta aqui, pessoal. Na atividade 2, você vai verificar se os números abaixo são primos entre si. Por isso, você vai ter que fazer o máximo divisor comum entre eles e verificar se é igual a 1. Se for 1, você vai dizer que sim, são primos entre si. Caso contrário, você vai dizer que não. Na atividade 3, estamos pedindo para vocês determinarem, né, o máximo divisor comum pelo método da decomposição em fatores primos, como eu expliquei anteriormente. Destacamos aqui, né, os primeiros números primos e aqui estão as atividades. Façam com capricho, preste bem atenção, faça as continhas adequadas, tá bom? Qualquer dúvida, estamos à disposição de vocês. Um abraço!